Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Medical Oncologia, uma rede de cuidados para os momentos que você mais precisa. Governo confirma primeiro caso de infecção de Covid-19 pela variante Delta. Paciente foi atendido em posto de saúde de Palmas. Estado registra mais 422 novos casos positivos e 6 mortes. E depois de quase 7 meses, mais de 1 milhão de doses foram aplicadas. Mas apesar desse número, a quantidade de pessoas imunizadas completamente com as 2 doses ainda é considerada pequena. Somente 18% do total da população. Gurupi amplia horário do comércio e libera aulas presenciais em novo decreto. Em Paraíso, empresários podem exigir comprovante de vacinação de funcionários. E ainda a polícia investiga a morte de mulher que teria tido o atendimento do SAMU negado. O corpo foi enterrado em Miranorte. Movimentação de passageiros no aeroporto de Palmas aumenta mais de 300%. Este mês de agosto foi o 4º consecutivo com boa recuperação na venda das passagens aéreas. Veja agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Ainda nessa edição, você vai acompanhar tudo sobre a confirmação do primeiro caso da variante Delta do coronavírus no Tocantins. Ao vivo, o secretário de Estado de Saúde, Edgar Tolini, fala conosco sobre como está esse paciente e também como estão sendo feitos os procedimentos a partir de agora com essa confirmação. É já já. Tem nova flexibilização em Gurupi. Por lá, a Prefeitura ampliou o horário do comércio e liberou aulas presenciais. O Jairo Santos, ao vivo, está conosco. Jairo, boa noite para você. Já está valendo? Oi, Monique, boa noite para você, boa noite a todos. Está valendo sim e segue até o próximo dia 1º de setembro, viu? Segundo a Prefeitura, essa flexibilização se dá pela queda no número de casos de Covid aqui no município e também no número de lotações das UTIs. Só para a gente ter ideia, o Hospital Geral de Gurupi está com 30% dos leitos de UTI Covid ocupados, enquanto o regional com 61% de ocupação. As principais mudanças estão, como você mesmo disse, a liberação das aulas presenciais aqui no município, das instituições básicas e superior, instituições públicas e privadas, inclusive da rede municipal de ensino, que já devem ser liberadas, obedecendo o decreto estadual. Também podem funcionar durante o período das 5 a 1 hora da manhã, todo o comércio e também estabelecimentos comerciais que atuam nos ramos alimentícios, né, como sorveterias, restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, pit dogs. O delivery fica permitido até as 2 horas da manhã. As apresentações musicais também estão autorizadas nesses estabelecimentos com grupos musicais de até 4 membros. Os estabelecimentos comerciais que já estavam com suas atividades liberadas podem aumentar a capacidade de pessoas no interior do local em até 50%. Lembrando, mais uma vez, Monique, para todos que estão em casa e moram em Gurupi, que esse decreto tem validade até o dia 1º de setembro. Voltamos com você. Obrigada, Jara. É importante todo mundo seguir as regras e continuar se cuidando. Em Paraíso, no centro do estado, a Prefeitura publicou um novo decreto recomendando que empresários exijam dos funcionários comprovante de vacinação contra a Covid-19 de pelo menos a primeira dose. A recomendação vale para todas as atividades, estabelecimentos comerciais, concessionárias de serviços públicos e privados. Na semana passada, a Prefeitura tornou a vacinação obrigatória para servidores municipais e passou a exigir cartão de vacina na entrada de repartições públicas. Foi liberada ainda a realização de leilões com até 100 pessoas e todos os estabelecimentos podem funcionar até a meia-noite. E o Tocantins registrou 422 novos casos de Covid-19, 70 diagnósticos são das últimas 24 horas e, infelizmente, mais 6 mortes foram confirmadas. Mais detalhes de como está o estado aqui no telão. São 215.178 casos confirmados até agora. O número de ativos caiu um pouquinho para 9.594. O número de recuperados subiu, 201.957. E as mortes já somam 3.627 vidas perdidas para o coronavírus.
E a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid está em 56%. Vamos acompanhar aqui como é que estão os hospitais pelo estado. Olha só, o regional de Araguaína aparece em primeiro lugar, com a taxa de 71%. O Hospital Regional de Porto Nacional vem logo na sequência com 70%, o HGP com 63% e o Hospital Regional de Gurupi com 58%. O Hospital de Augustinópolis, essa taxa cai para 30%, assim como no Hospital Geral de Gurupi. Nas unidades complementares, segue crítica a situação no Hospital Dom Orione de Araguaína, onde não tem mais nenhuma vaga. A situação se repete no Hospital Municipal de Campanha da cidade e aqui em Palmas, no Hospital Oswaldo Cruz, onde só tem uma vaga e essa vaga segue ocupada aí por mais quase 2 semanas já. O Hospital Estadual de Combate à Covid-19 está com 60% da taxa de ocupação, no Instituto Sinai de Araguaína com 45% e a UTI pediátrica do Hospital Municipal de Araguaína com 17%. Quase 20% das vacinas contra a Covid-19 destinadas ao Tocantins chegaram neste mês de agosto ao estado. Foram quase 316 mil doses recebidas. Com isso, o estado conseguiu avançar na aplicação da vacina, mas nem todos os municípios seguem no mesmo ritmo. A Lohane estava com receio da vacina, mas se informou um pouco mais e se conscientizou da importância. Depois eu fui ver que era uma coisa boa para mim, né? Para minha imunidade. E aí eu decidi vacinar, já marquei, vou me vacinar. Só este mês o Tocantins recebeu 315.970 doses de vacinas contra a Covid-19. Só ontem e hoje foram 38.550 novas doses. Este ano, até agora, chegaram no estado 1.412.800 doses e foram distribuídas 1.193.328, o que permitiu o avanço por faixa etária em várias cidades, como Araguaína, que chega a quase 100% da população imunizada com a primeira dose. Alcançamos a marca de 77% da população adulta de Araguaína vacinada. E dentro da população total geral de Araguaína, mais de 53% já foi imunizada com a primeira dose da vacina. Nesta quinta-feira, após 7 meses do início da campanha da vacinação, o Tocantins chegou à marca de mais de 1 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19. Mas apesar desse número, a quantidade de pessoas imunizadas completamente com as 2 doses ainda é considerada pequena, somente 18% do total da população. E 63% receberam pelo menos uma dose. O estado registra uma média de 10 mil doses aplicadas diariamente. Em Maurilândia, a responsável pelo setor diz que o calendário avançou e chegou a quem tem 18 anos, mas somente 31% dos moradores receberam a primeira dose. A dificuldade maior é na zona rural. Eu tenho que ir de fazenda em fazenda, entendeu? Não é uma vila. E assim, tudo isso se torna mais difícil, o acesso, a resistência realmente das pessoas. Em Indianópolis, o desafio é convencer sobre a necessidade da segunda dose. O município está fazendo busca ativa. Através da visita domiciliar realizada pelo agente comunitário de saúde, é feita essa verificação no cartão de vacina para identificar se o idoso ou se qualquer outra pessoa que pertence ao grupo prioritário já foi vacinado. Se não, ele é encaminhado para a unidade básica de saúde. Só com o avanço da imunização é possível flexibilizar com segurança as regras de distanciamento social. A imunização tem os fatores de a gente diminuir a taxa de ocupação hospitalar, mas principalmente a segurança da população, a segurança das pessoas perante as variantes ou ao mesmo término da pandemia, na segurança de que a saúde vai ser preservada e que a gente não vai mais transmitir vírus atenuado ou o próprio vírus variante para as outras pessoas. E no dia em que o Tocantins ultrapassou a marca de 1 milhão de doses aplicadas, o governo confirmou a presença da variante Delta no estado. Isso depois que a Secretaria Estadual de Saúde negou, na última sexta-feira, qualquer caso suspeito. Ao vivo, Rafael Estibachi tem mais informações. Rafael, boa noite.
Monique, esse paciente, ele teve a identidade protegida, mas o que se sabe é que ele tem 36 anos e foi atendido aqui em Palmas. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. A coleta nesse paciente, ela foi feita no dia 13 de julho, então foi feita no mês passado. No dia 21, essa amostra foi enviada para São Paulo, para o Instituto Fiocruz, para que ele pudesse fazer o sequenciamento genômico e agora acabou saindo esse resultado e dando a confirmação da variante Delta. Se sabe também que esse paciente ele foi atendido na unidade da 503 Norte aqui da capital, mas o que ainda não se sabe é qual que é o estado de saúde atual, como é que ele está hoje. Na última semana, a Secretaria de Estado da Saúde chegou a negar que houvesse alguma suspeita da variante Delta aqui no estado, mas agora acabou saindo essa confirmação. Esse resultado só saiu agora, mas a Secretaria de Estado da Saúde falou que informou já a Prefeitura para que ela possa fazer a investigação clínica e epidemiológica desse paciente. A gente lembra que a variante Delta é aquela que foi identificada inicialmente na Índia e ela é famosa principalmente por ter uma taxa de contágio muito alta e ela geralmente predomina nos lugares onde ela é identificada. Por isso, geralmente nesses lugares é preciso se ter mais cuidado ainda contra a Covid-19. Monique? Obrigada, Rafael, pelas informações. E veja a seguir, polícia investiga a morte de mulher em Miranorte e testemunhas dizem que o SAMU negou atendimento. A gente volta a falar sobre a confirmação do primeiro caso de paciente contaminado com a variante Delta do coronavírus. O Rafael Shibashi está agora com o secretário de Saúde do Estado, Edgar Tolini. Boa noite para vocês. Boa noite, Monique, novamente. Pois é, a gente volta a falar sobre essa situação preocupante que é a confirmação da Delta aqui no estado. Eu estou aqui com o Edgar Tolini, que é o secretário de Saúde do estado, e que vai falar agora para a gente quais são as próximas ações aqui, agora que realmente confirmou essa Delta, secretário. Boa noite para você. Boa noite a todos. Na realidade, o governador sempre determinou que o governador Carles sempre determinou que a Secretaria de Saúde trabalhasse pensando que estamos em pandemia, nós temos que reiterar os cuidados básicos, a utilização de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social. Mas, acima de tudo, a Secretaria tem feito, desde o primeiro dia, de não diminuir os leitos que já são abertos, e hoje nós estamos com taxa de ocupação aí cerca de 50% de leitos de UTI e 20% de leitos clínicos, temos uma margem de tranquilidade, e ampliando o serviço ainda, o governador determina que a Secretaria trabalhe enquanto houver um caso. A variante Delta já era esperada, está na maioria dos estados do Brasil, pouquíssimos estados não foi ainda identificada a variante, mas nós conhecemos a transmissibilidade que é muito maior e a vacinação, da importância da recuperação dos pacientes que estão internados e da não ocorrência de casos graves naqueles pacientes que estão vacinados com a primeira e com as 2 doses necessariamente, se for o caso, excepcionando a Janssen, que basta 1 dose. Então, nós estamos fomentando aos municípios. Iniciamos a pandemia no início de janeiro, quando se começou a vacinação, com cerca de 10 mil imunizados por dia. Hoje estamos chegando de 2 mil, perdão. Hoje chegamos a 10 mil e vamos ampliar isso aí. O governador tem reforçado para que a gente continue o trabalho com todos os municípios. Secretário, você fala justamente do avanço da vacinação. A gente pôde perceber que com esse avanço das vacinas sendo mais aplicadas em mais tocantinenses aqui, os números da pandemia começaram a cair e isso possibilitou algumas medidas de mais abertura, principalmente do comércio. A partir de agora, com esse perigo da Delta, volta-se atrás, pensa-se em um retrocesso ou não, mantém-se essa liberação? Não, mantém-se, mas na realidade é a responsabilidade de cada um consigo mesmo e com o próximo. Então, nós caímos aí 60% em número de óbitos, somos o estado com uma das menores taxas do Brasil, com 1,68%, temos aí 3.630 casos, mais ou menos, de óbitos confirmados no estado, mas hoje também temos um número para comemorar, 1 milhão de doses de vacina aplicada nos tocantinenses. Então, nós vamos continuar o trabalho, é a determinação do governador para que nós possamos fazer junto com todas as outras secretarias e a conscientização da população. Essa chegada da variante já era esperada e reforçar a todos que é uma variante muito mais, com uma taxa de transmissibilidade muito maior do que a P1, que foi a variante de Manaus, que já tinha sido identificada aqui também, e da própria variante CORS-2, que é a
que deu início na pandemia há cerca de 1 ano e meio atrás. Obrigado pelas informações, secretário. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais. Então, tá aí as primeiras informações sobre os próximos passos do governo do estado depois da identificação da Delta aqui. Monique. Eu agradeço por enquanto. Mudando de assunto, uma mulher foi presa hoje na BR-153 em Araguaína após tentar esconder uma sacola com pedras de crack. Ao vivo, Túlio Alves tem mais informações. Túlio, como é que foi essa abordagem, hein? Boa noite. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Olha, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, eles realizaram uma abordagem a um ônibus de transporte de passageiros que seguia de Araguaína para a capital, Palmas. Essa abordagem aconteceu no quilômetro 160 da BR-153. Ainda de acordo com a PRF, quando o ônibus parou, uma passageira, essa mulher de 33 anos, se levantou da primeira poltrona e foi para o fundo do ônibus. Depois, retornou. Os policiais suspeitaram, fizeram a vistoria e encontraram uma sacola com várias pedras de crack, totalizando 351 gramas. Ao ser questionada, a mulher ficou nervosa. A polícia disse que a mochila dela também foi vistoriada e apresentava forte odor semelhante ao do crack encontrado dentro dessa sacola. Com a suspeita, também foi encontrado um cigarro de maconha. A mulher foi presa e conduzida à central de flagrantes. A PRF disse que ela já havia sido presa em 2015 pelo mesmo crime. Monique. Obrigada, Túlio, pela participação. E foi enterrado hoje o corpo de Fernanda Dias de Souza. A morte da moradora de Miranorte está sendo investigada pela Polícia Civil. Testemunhas afirmam que o SAMU negou o atendimento à vítima. Foi dessa calçada em Miranorte, região central do Tocantins, que a Fernanda caiu e bateu a cabeça. Ela tinha 33 anos e nanismo. Ela foi socorrida por uma moradora que cedeu um espaço para que pudesse passar a noite. A moradora percebeu que Fernanda não estava bem e resolveu ligar para o SAMU. Foi uma chamada de mais de 4 minutos explicando a situação. Ela caiu e ela está com a cabeça machucada. Aí ele foi dizer que não podia mandar, que tinha que ter liberação. Eu falei, moço, mas a mulher não está bem. Aí ele falou assim que o médico não ia liberar porque ela estava querendo uma carona para ir para casa. Aí eu falei, ó, ela não está querendo carona, ela caiu, a calçada é alta, então ela está precisando de socorro. Durante a noite, Fernanda não resistiu e foi encontrada já sem vida pela manhã. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar se houve omissão de socorro por parte do SAMU. As investigações estão em andamento, inquérito instaurado e diversas requisições e pessoas ouvidas. Acredito que em menos de 10 dias a gente vai concluir toda a investigação e vai mandar para o Poder Judiciário. A Secretaria de Saúde de Palmas disse em nota que, na ligação, foi dito que Fernanda necessitava apenas de um transporte para sua residência e que as ambulâncias do SAMU não fazem esse serviço. É a central do SAMU aqui de Palmas que fica responsável pela regulação em Miranorte. Mas lá, a cidade tem a própria unidade de suporte básico, que conta com uma ambulância e que faz atendimentos menos complexos. A central de Palmas ainda é responsável pela regulação de outras 4 cidades: Paraíso, Porto Nacional, Novo Acordo e Lajeado. O velório de Fernanda foi hoje na casa da família em Miranorte. A irmã quer respostas. Queremos justiça, devido ao fato lamentável que aconteceu com ela. A Secretaria Municipal de Saúde de Palmas disse ainda que está à disposição das autoridades para esclarecer o que for necessário sobre o caso da Fernanda. E em instantes a gente volta com as informações sobre a confirmação do primeiro caso de contaminação da variante Delta no Tocantins. Um paciente que recebeu atendimento em Palmas foi confirmado como o primeiro caso da variante Delta no Tocantins. Nós voltamos com Rafael Shibashi, que está com o secretário de Estado de Saúde, Rafael. Pois é, Monique, a gente segue falando dessa confirmação da Delta aqui. Estava conversando com o secretário, ele me disse que esse envio para Fiocruz, o Tocantins e cada um dos estados tem uma cota, né, secretário? Então, e a gente sabe também que o LACEN, o Laboratório Central, já tem um projeto de parceria com o Coronômico e os pesquisadores do UFT para fazer esse sequenciamento genômico aqui no Tocantins. Mas, secretário, eu te pergunto, não teria como a gente aumentar esse sequenciamento para a gente saber como é que está a real situação da Delta aqui no estado?
Bom, a própria Fiocruz tem uma capacidade, está cedendo a cada estado cerca de 3 a 4 amostras, entendeu, por semana. Então, todas que foram enviadas, nós estamos enviando amostras desde o início da Delta, cerca de 3 meses atrás, quando apareceu no Maranhão, certo? O estado tem feito um esforço, está contando com a ajuda do Ministério da Saúde para que a gente possa colocar um laboratório de sequenciamento genético, que é uma coisa muito cara e que precisa e necessita de profissionais muito habilitados também. E no caso, tem mais algum outro caso suspeito sendo investigado, de repente a família desse paciente? Nós estamos acompanhando todos, mas esse monitoramento cabe, na realidade, de onde veio a amostra, e nós informamos ao CIEVS para que faça exatamente a rastreabilidade, entendeu? E nós possamos descobrir se o paciente teve necessidade de ser internado ou se foi para casa somente com aquela sintomatologia que deu a origem à suspeita que você teria de fazer o sequenciamento. E existe essa investigação em outras cidades, secretário? Não, por enquanto, o que está chegando, nós estamos mandando, é feito um rastreamento, certo? E também um filtro é passado, é definido com os epidemiologistas quando você tem uma suspeita de variante Delta. Nesse caso, foi confirmado, mas nós já mandamos uma série de amostras e essa, graças a Deus, foi a primeira que chegou, mas nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde nós íamos ter, assim como a maioria dos estados do Brasil. Mas só Palmas ou tem outras cidades? Não, por enquanto é só essa de Palmas que está confirmado a variante Delta no estado. E, secretário, a gente sabe que os grandes especialistas em saúde falam que para se proteger da Delta tem que ser principalmente essas 2 doses. Tem alguma previsão da gente baixar as idades, por exemplo, da Pfizer, que a bula diz 21 dias? O Ministério da Saúde já está colocando para 8 semanas, mas nós precisamos chegar à vacina. E as vacinas estão chegando. Como eu disse para vocês, iniciamos a pandemia fazendo 2.000 doses de vacinas por dia no estado do Tocantins e hoje nós estamos em 10.000. E o governador tem dado apoio, já se colocou à disposição para aquisição de doses, mas o Ministério tem enviado e esse mês eu acredito que nós vamos receber muitas doses. Hoje nós já temos 730 mil tocantinenses vacinados com pelo menos uma dose e chegamos hoje, como eu disse a você, a 1 milhão de doses aplicadas. Isso é muito importante porque estamos aí com mais de 17% da população do 1.161.000 pessoas de 18 a 59 anos já vacinadas. Esperamos chegar o mais rápido possível e que esse número cresça, principalmente com o apoio dos municípios. A gente sabe que uma das características da Delta é justamente que ela predomina no local em que ela é identificada. O que de repente a gente pode fazer de concreto para poder parar com isso? De repente barreira sanitária? Não, isso não é necessário. Na realidade é a responsabilidade de cada um. A transmissibilidade é alta, evitar as aglomerações, principalmente aglomerações sociais, utilização de máscara sempre, certo? E a higienização das mãos. Os cuidados continuam os mesmos. E no caso dessas ações, então, o senhor já disse que a gente vai continuar com as liberações por enquanto. Não seria a hora de rever isso? Não, isso ainda não é necessário, porque nós estamos aí com uma taxa de ocupação geral de 35% entre leitos de UTI e leitos clínicos. Nós estamos observando desde o final das férias agora, certo? Hoje já está com a segunda semana após as férias, nós estávamos monitorando isso. Então, por enquanto, o Estado mantém somente as recomendações que são feitas de higienização das mãos, distanciamento social e utilização de máscaras. Beleza, muito obrigado pelas informações, secretário. Monique. Obrigada aos dois. E depois dos prejuízos por causa da pandemia, o setor aéreo volta a se recuperar. Agosto é o 4º mês consecutivo de crescimento no número de voos domésticos. E um dos motivos disso é o avanço da vacinação. A Jéssica teve que remarcar uma viagem devido à pandemia. O que me deu segurança para poder viajar foram as medidas tomadas pelas companhias aéreas, principalmente com a questão do distanciamento social, o uso obrigatório de máscara e também pela questão da vacinação, que contribuiu bastante. Fazia tempo que os números não eram tão animadores para um setor importante. Basta olhar a comparação da movimentação de passageiros no aeroporto de Palmas. Em abril do ano passado, foram 3.216 embarques ou desembarques, maio, 2.568 e junho, 5.986. Enquanto este ano, foram mais de 17.000 embarques ou desembarques em abril. Maio registrou 26.134 no total e junho, 29.632. É um momento de recuperação para o setor desde o início da pandemia. Para se ter uma ideia, este mês de agosto foi o 4º consecutivo com aumento das vendas das passagens para os voos domésticos. E o Tocantins também segue esse ritmo.
Para o presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, o cenário é mais otimista também devido ao aumento da vacinação. Em segundo lugar, o fato de que os passageiros têm ciência de que os protocolos de segurança sanitária a bordo são extremamente eficazes, particularmente o filtro HEPA. E terceiro, as duas coisas somadas começam a gerar uma sensação de segurança e conforto. Nessa agência, as vendas voltaram a subir. Segundo a Vanilda, quem deixou para comprar a passagem em cima da hora vai sentir aquela velha máxima do mercado: a lei da procura e da oferta. Os preços mais salgados. Palmas a Recife, a gente conseguia fazer um voo de ida e volta por R$600, R$700, ida e volta. Hoje você não consegue uma passagem aérea para Recife por menos de R$1.200, R$1.300 por pessoa. E a gente encerra essa edição voltando a destacar que o Tocantins rompeu a marca de 1 milhão de doses aplicadas. E a gente lembra que se chegou a sua vez, procure um posto de saúde, tome a primeira dose e, claro, não deixe de tomar a segunda dose, completando o ciclo vacinal. Eu vou ficando por aqui, mais notícias do estado no G1 Tocantins. Tenha uma boa noite, até amanhã. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Medical Oncologia, uma rede de cuidados para os momentos que você mais precisa.